Efésios 2, 19 a 22. Vamos juntos? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Eu vou projetar para vocês aqui uma foto, porque quando a gente pensa em construção, e esse texto fala de um edifício, e essa projeção vai ser pelo Apple TV. Quando a gente pensa em tá lá, beleza. Quando a gente pensa, vamos lá. Só um minutinho, gente. Foi não? Sumiu? Eu estou conectado. Não apareceu, não? Então vamos projetar a foto que está aí mesmo, tio Carlos. A gente sempre vai prevenido. Queridos, que prédio é esse? Esse prédio é um famoso prédio Burj Khalifa. Alguns de nós já até visitaram esse lugar. Ele fica em Dubai, esse prédio. E quando a gente pensa em construção, quando a gente pensa em edifício, essa é a maior obra-prima feita por mãos humanas no que diz respeito a uma construção. A perspectiva da foto talvez não nos dê muito ajuda para percebermos que esse prédio tem 828 metros de altura, tem 160 andares. É um prédio que, para ser construído, vejam bem, gastou-se, ou melhor dizendo, implantou-se 192 estacas de concreto armado de 1,5 metro de diâmetro, 192, 50 metros fincadas no solo. 192 estacas. Um prédio que a quantidade de vergalhão que foi usado para subir, para construir esse prédio, se juntar os vergalhões todos, dá 1/4 da circunferência da Terra. Um prédio que levou 6 anos para ficar pronto. Um prédio que tem 100 quilômetros de tubos, 100 quilômetros de tubos de sistemas hidráulicos, 214 quilômetros de tubos de emergência de incêndio. Um prédio que tem 57 elevadores. Um prédio que tem 24.348 janelas. Imagina para limpar. Um prédio que, nessa constituição toda, tem 120 mil metros quadrados de vidro. Irmãos, esse é o prédio mais alto do mundo e mais impressionante do mundo, em termos de construção. E ele tem algumas características interessantes que eu quero utilizar para a nossa meditação nessa noite e para a nossa comparação nessa noite. Ele foi construído, esse prédio, de uma forma em que a estrutura dele é em Y. Não dá para ver aqui, mas se você olhar esse prédio de cima, você vai ver um Y. E isso foi feito para que ele pudesse suportar toda a questão da oscilação que esse prédio sofre. Pasmem, no último ponto, no ponto mais alto do prédio, ele oscila 1,5 metro assim, ó. O prédio balança 1,5 metro assim. Então, é uma construção absolutamente impressionante, né? Ele foi até, o design dele foi um design extremamente arrojado, porque foi
foi motivo de uma competição mundial de empresas de arquitetura, e utilizaram uma plantinha lá do deserto como sendo o exemplo do design. Esse prédio, ele tem hotel dentro, ele tem residência dentro, ele tem escritório, ele tem piscinas, ele tem jardins panorâmicos. É um prédio impressionante. Portanto, ele é um exemplo de construção e um exemplo de estrutura. Quando a gente lê esse texto aqui, e esse texto de Paulo aos Efésios, nós precisamos perceber que Paulo está tratando com a igreja em formação ali em Éfeso, numa cidade ou num momento onde havia ainda uma grande influência judaizante. Então, Paulo está querendo mostrar para aqueles cristãos que os gentios, ou seja, aqueles que se convertiam e que não vinham do judaísmo, haviam sido inseridos na comunidade de Israel, eles haviam se tornado filhos do Pai. Ele escreve dizendo, olha, não há mais diferença entre judeus e gentios, né? Em Cristo todos são um. O sangue de Jesus Cristo aproximou judeus e gentios, derrubou as barreiras de separação e essa inimizade que existia entre esses povos, ou entre esses dois grupos. Eles esclarecem, Paulo, na verdade, esclarece nesse texto aos Efésios, que não havia mais para os gentios o caráter de um povo estrangeiro, peregrino, sem pátria. Na realidade, eles passavam a possuir uma pátria, e uma pátria celestial. E, a partir dessa condição de inseridos nessa família, os irmãos começavam uma construção de um edifício. Exatamente como nós começamos a construção do nosso edifício espiritual. E aqui, o edifício, ele referencia as características do edifício. Ele lança a rocha, ele mostra que o edifício foi construído por uma fundação, que é a doutrina dos apóstolos, sobre uma rocha, que é Cristo. E a partir desta rocha e desta fundação, os cristãos iam construindo esse edifício espiritual de uma forma ajustada, né? Charles Hodge, que é um comentarista da Bíblia, ele diz que é simples assim, o edifício é a base, a rocha que é Cristo, as estacas, ou seja, as fundações, que são a doutrina, as doutrinas dos apóstolos, e depois vemos nós, os crentes, que constroem sobre esta base um edifício espiritual. Irmãos, eu olhando isso, olhando o exemplo do edifício, né, e quando a gente observa um edifício sendo construído, você não vê só a fundação e não vê só as estacas, mas você vê também a estrutura. E é sobre a estrutura que eu queria falar essa noite. Porque a estrutura, ela é aquela combinação de vigas e de pilares que distribuem os esforços físicos, o peso do próprio edifício sobre a sua fundação, sobre a sua rocha mais de esquina ou pedra angular, que se distribui pela terra. Ou seja, toda aquela estrutura tem um peso que vai jogando sobre a fundação e a rocha o apoio para que a estrutura se mantenha de pé. E eu queria, então, irmãos, pensar com vocês sobre a estrutura da nossa vida cristã, a estrutura do edifício espiritual que nós estamos construindo, como sendo uma estrutura baseada na cruz de Cristo. Da mesma forma que aquele prédio, o Burj Khalifa, tem uma estrutura de vários tubos montados de uma forma em Y. E essa estrutura é feita para resistir os esforços do peso daquele edifício, a oscilação do vento. E mais, ela é feita também de forma que esse edifício pudesse oferecer àqueles habitantes a melhor visão das coisas exteriores.
Então, o Burj Khalifa tem duas características. A sua estrutura em Y, que suporta toda a sua carga, é a melhor forma de suportar todo aquele peso, afinal de contas, são 828 metros de altitude de edifício, 160 andares, e também uma estrutura que permite a melhor visão do entorno ali, daquela área de Dubai, do mar, do deserto, da cidade. Então, esse edifício foi construído com esse propósito. Da mesma forma, irmãos, o nosso edifício espiritual é construído a partir de uma estrutura. E essa estrutura é a cruz de Cristo. Não há cristianismo sem cruz. Não há boa nova, não há evangelho sem cruz. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz, olha, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por quê? Porque não havia sabedoria do tempo de Paulo que pudesse trazer a visão de mundo correta para Paulo a respeito do que Deus havia feito e estaria por fazer. A cruz, irmãos, ela explica tudo. E a cruz é uma palavra de loucura. Paulo também escreve aos Coríntios dizendo que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos, o poder de Deus. Essa doutrina da salvação, que demonstra que através da crucificação do Filho de Deus, nós temos a remissão dos pecados, essa é a estrutura da nossa fé cristã. Donald Carson, quando ele fala da mensagem da cruz, ele diz que a mensagem da cruz divide a raça humana em duas partes. O grupo daqueles que perecem e o grupo daqueles que são salvos. O mundo antigo, ele era definido pelas pessoas que eram romanas, bárbaras, judeus, escravos e livres. Só que agora a definição da cruz é aqueles que creem que Cristo é a propiciação pelos seus pecados, a redenção da sua vida, e aqueles que não creem. Então a cruz, ela define o modo de ver a vida, define o modo de pensar, e ela foi escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para os gregos, porque jamais alguém podia imaginar que um Salvador seria humilhado a ponto de ser crucificado, que era a morte mais grave, mais cruel e mais maldita daquela época. Não há como termos, irmãos, uma visão clara da vida sem a cruz. Não há como construirmos um edifício espiritual sem a estrutura da cruz. Da mesma forma que o Y dava a estabilidade para o Burj Khalifa, a cruz dá a estabilidade. Da mesma forma que o Y dava a percepção de visão do entorno, a cruz nos dá a percepção do entorno, da realidade, do mundo ao nosso redor. Então eu queria propor a vocês um tema que é construindo o nosso edifício espiritual a partir da cruz. Por que é tão relevante construir o nosso edifício espiritual a partir da cruz? Porque, primeiro, através da cruz, nós contemplamos a manifestação da justiça de Deus. Irmão, se tem uma coisa que o mundo quer justiça. Ainda que de um jeito ou de outro, ainda que a justiça dos homens seja o que as pessoas desejam, em geral, as sociedades organizadas, os países organizados, querem justiça. Só que aqui, nós estamos falando de uma justiça que vai além da justiça humana. A justiça efetuada pelo próprio Deus na cruz. Esse Deus que criou-nos à sua imagem e semelhança e que estabeleceu um pacto com você e comigo no nosso ancestral, no nosso pai Adão. E esse pacto foi quebrado, e por conta desse pacto, toda a raça humana recebeu uma carga de afastamento e de pecado, e passou a ser distanciado de Deus. A imagem do ser humano se tornou uma imagem distorcida, e não mais a imagem e semelhança de Deus, mas uma imagem amarrotada de Deus. A nossa natureza se corrompeu. O homem morreu espiritualmente. Morreu, diz a palavra, nos seus delitos e pecados. Mas Deus estabeleceu que através do derramamento de sangue, haveria de acontecer a remissão do pecado. E aí, isso era representado pelo sacrifício de um animal
novo, um animal perfeito, e esse animal era sacrificado. E vemos esse primeiro sacrifício no Éden, quando o homem, depois de pecar, é expulso do paraíso e Deus dá a ele roupa de pele. Ele deu essa roupa de pele através do sacrifício de um animal. Então estabelece-se uma relação de perdão, de remissão através do sacrifício, através do sangue derramado. E Deus então levanta um povo, para que esse povo sempre apontasse para as nações que o relacionamento com Deus, o restabelecimento do relacionamento com Deus é feito através do derramamento de sangue. E aí estabelece-se um sistema sacrificial, onde através do derramamento de sangue, ou de um cordeiro perfeito, sem mácula, o perdão pelos pecados chegaria à vida de cada um. O Catecismo de Heidelberg, ele vai dizer o seguinte, que todo o tempo que Cristo viveu na terra, mais especificamente no fim de sua vida, ele carregou no corpo e alma a ira de Deus contra o pecado de toda a raça humana, de modo que ele, pelo seu martírio, com um único sacrifício de reconciliação, ele pudesse remir no nosso corpo e alma da condenação eterna e obter para nós a graça de Deus, retidão e vida eterna. Queridos, a justiça de Deus é efetuada na morte de Cristo. A justiça de Deus é efetuada na cruz. A cruz demonstra a justiça de Deus. Ele satisfaz a necessidade de um derramamento de sangue. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Irmãos, Deus efetua justiça através da cruz. Ele pendura e prega na cruz, através do sangue do seu Filho derramado, o escrito de dívida que você e eu tínhamos para com Deus, herdados no nosso pai Adão. Portanto, por isso Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho é a manifestação da justiça de Deus. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a cruz de Cristo. O Evangelho é a boa nova da salvação em Cristo, que derramou o seu próprio sangue. Derramou o seu próprio sangue em nosso favor. Mas a cruz é importante não só porque ela nos mostra ou nos faz contemplar a justiça de Deus, mas também porque ela nos permite contemplar o amor de Deus. Não só a justiça de Deus, mas o amor de Deus também. É na cruz que Deus nos dá o seu Filho. Lá o Evangelho de João, no capítulo 3, 16 a 18, o famoso texto que todos nós conhecemos de cor, que Deus amou de tal maneira, o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, e o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Um pouquinho mais à frente, o Evangelho de João vai dizer o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Meus irmãos, Cristo nos considerou como amigos, e Ele deu de si, da sua própria vida. Ele derramou o seu próprio sangue numa cruz. E essa cruz é a evidência do amor dele por nós, do amor do Pai por nós. Aquele texto de Romanos, no capítulo 8, que é um texto muito conhecido, um dos mais conhecidos na Bíblia, no capítulo 8, versos 29 e 30, Paulo escreve dizendo o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou.
O doutor Steve Lawson, quando comenta esse texto, e ele esteve aqui e nos ensinou isso desse púlpito, ele diz que a palavra conhecer, na verdade, traz o sentido original da palavra amar do hebraico. Deus nos conheceu de antemão, Deus nos amou de antemão. Ele nos amou porque Ele olhava e via a cruz do seu Filho. Deus amou a você e a mim porque Ele colocou a cruz como sendo a propiciação, o sangue de Cristo, como sendo a propiciação na cruz, pelo seu e pelo meu pecado. E Ele nos justificou na cruz. Portanto, a cruz, não só demonstra a justiça de Deus, não só demonstra o amor de Deus, mas a cruz nos permite também contemplar a paz que excede todo o entendimento. Quando você vai ao profeta Isaías e você vê os escritos de Isaías a respeito do Messias, você encontra esse texto, do capítulo 53, que também é um texto conhecido, nos versos 5 e 6, que diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Paulo, escrevendo aos Efésios, também diz que Ele é a nossa paz, um pouquinho antes do texto que a gente leu, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Portanto, a cruz também é o veículo da paz. Nós olharmos a vida da perspectiva da cruz, nós conseguimos contemplar a justiça de Deus, nós conseguimos contemplar o amor de Deus, nós conseguimos contemplar a paz que Deus dá. Não há nenhuma cosmovisão que nos apresenta uma solução assim. Se você olhar e pensar no que tem no materialismo, ou no espiritismo, ou no hinduísmo, ou no budismo, ou no islamismo, não há nenhuma cosmovisão que nos traga a resposta para as questões da vida num item chamado cruz, num item maldito. A cruz deve ser a estrutura que sustenta o nosso edifício, meu irmão. Minha irmã, se você tem dificuldade, se você passa por aflições, lembre-se que a cruz é a estrutura do seu edifício espiritual. Jesus falou assim: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. A cruz tem que estar no nosso dia a dia, a cruz tem que fazer parte da nossa realidade. Nós estamos, então, construindo, irmãos, esse edifício espiritual. E é a partir da cruz que nós alcançamos a estabilidade e nós vemos a manifestação da justiça, do amor e da paz de Deus. Curioso, são essas três virtudes que o mundo mais procura. O mundo quer justiça, o mundo quer amor, o mundo quer paz. E não há uma outra forma de encontrarmos justiça, amor e paz, senão na cruz de Cristo. A nossa vida cristã, que é estruturada pela cruz, essa cruz nos mantém de pé. Meu irmão, minha irmã, não é o seu conhecimento, não é a sua força de vontade, não é a sua capacidade intelectual, não é o seu dinheiro que te mantém de pé no edifício espiritual. É a cruz de Cristo, que é o âmago, o centro da estrutura espiritual, daquilo que estamos construindo aqui, sobre o fundamento dos apóstolos e sobre a rocha que é Cristo. É o elemento que transfere, essa estrutura da cruz, transfere todos os esforços, todo o peso do pecado, todo o sofrimento, e vai transferir isso para os ombros do nosso Jesus Cristo. Porque Ele levou sobre si as nossas dificuldades. Ele levou sobre si o nosso sofrimento. Nós precisamos caminhar, irmãos, na perspectiva de que estamos construindo um edifício espiritual e que a estrutura desse edifício é a cruz.
e que essa cruz tem que fazer parte do nosso dia a dia. Nós precisamos lembrar da cruz todo dia, porque a cruz tira a gente do centro. A cruz coloca Cristo no centro. A cruz tira o nosso ego do centro. A cruz coloca Deus no centro. Portanto, se você e eu caminharmos na nossa construção de um edifício espiritual, lembrando-nos da cruz, nós não erraremos. E o nosso edifício vai balançar 1,5 metro, vai oscilar 2 metros e nada vai derrubar. Porque a estrutura é a estrutura da cruz. A cruz do Calvário do nosso Cristo, do nosso Senhor Jesus. Que você possa viver assim. Que você possa lembrar que toda vez que você passar por uma situação difícil, é a cruz que te sustenta. A cruz é a estrutura que te sustenta. É a estrutura que transfere todos os esforços, todo o peso da vida sobre os ombros do nosso Senhor, que carrega os nossos fardos. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela cruz do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te agradecemos porque é na cruz que encontramos a resposta para as nossas perguntas. E, ó Deus, é na cruz que nós encontramos a manifestação da Tua justiça, do Teu amor e da Tua paz. Senhor, que cada pessoa aqui nessa noite, que entendeu o que foi dito aqui, possa viver, Senhor, de acordo com essa palavra, possa viver apoiando-se na estrutura da cruz, possa viver apoiando-se na doutrina dos apóstolos, possa viver descansando na rocha que é Cristo. Senhor, que nós consigamos alcançar essa maturidade espiritual, porque é uma maturidade espiritual que faz parte da nossa caminhada, que nós possamos cada um evoluirmos espiritualmente nessa linha, nesse sentido de compreendermos o Teu amor por nós, compreendermos o Teu sacrifício por nós e, Senhor, andarmos seguros e firmes na Tua palavra. Nós pedimos isso e nós te agradecemos. E oramos assim, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.